Na sequência aqui do nosso capítulo 1, o próximo problema estudado é o problema da seleção dos trabalhos corretos. É um problema bem específico que o autor propõe aqui pra gente pensar um pouco. Então bora sacar junto aqui. A gente tá então aqui na seção 1.2 do capítulo 1 e o problema é o problema da seleção de trabalhos. É trabalho no sentido trampo mesmo assim. Qual que é o problema que ele traz pra gente dessa vez? Ele vai falar assim, ó. Imagina que você é um ator aí, uma estrela de cinema, ele fala, você recebe um conjunto de vários trabalhos para realizar. Só que esses vários trabalhos, eles podem ter overlap de tempo. Então, por exemplo, seu trabalho começou aqui, start e o finish dele é aqui, esse segundo é aqui e esse é aqui. Então ele vai ter esse overlap aqui. E aí uma das regras é, você não pode ter overlap, então eu não poderia escolher esse e esse. Já não daria para fazer isso aqui. E uma outra regra que ele fala é o seguinte: pensa que cada trabalho, então, tipo, que vai ter uma duração de tempo, esse é o dado que a gente vai ter para medir esse trabalho, é o início da gravação do trabalho ali, e o final. Ele vai dizer o seguinte, cara, nesse conjunto N aqui, ó, de propostas, ele quer maximizar algumas coisas. Ele quer maximizar quanto ele ganha e ele quer maximizar, então, a quantidade de trabalhos. Porque uma regra do problema aqui é que eles pagam o mesmo tanto. Então tem essas regrinhas aqui. E qual que é a ideia, né? Começa a debater aqui no capítulo algumas possibilidades. Uma das possíveis formas da gente resolver isso é uma heurística, em que a gente vai pensar assim, bom, vamos pegar o primeiro trabalho que estiver começando, partindo do princípio de que sempre é bom estar trabalhando, então é melhor eu perder menos tempo possível para começar o primeiro trabalho. E é isso que seria recursivo. Então, acabou esse primeiro trabalho, o próximo primeiro trabalho estiver começando. E vamos embora. Essa lógica até pode fazer sentido, né? Ele chama isso aqui de primeiro heurística. O primeiro trabalho que começar primeiro, a gente vai sempre fazendo ele. Só que tem um problema. Aí as durações dos trabalhos. Então, se a gente tiver uma situação aqui, que eu tiver uma duração que é muito grande de um trabalho, e outros pequenos trabalhos no meio. Então, esse aqui é o que começa primeiro, mas tem outros pequenos trabalhos no meio. Então, eu vou perder muito tempo fazendo esse aqui e vou perder um monte aqui no meio do caminho. Ou seja, faz sentido a ideia, mas acaba não sendo uma boa solução. Ela não vai ser ótima de jeito algum. Então, ele vai anular essa primeira possibilidade heurística aqui, apesar dela funcionar. Um critério pro ator ali escolher os trabalhos funcionaria, mas não seria ótima. Agora, a segunda heurística que ele propõe a gente pensar é a seguinte: você vai pegar o trabalho mais curto. Primeiro, o que acontece aqui? Eu pego sempre o primeiro trabalho que tiver o menor tempo de duração, e assim eu vou ter mais disponibilidade de aceitar trabalhos. Ou seja, eu maximizo a quantidade, já que tem aquela regra lá de que eles pagam o mesmo tanto. Ok, faz sentido. Em algum sentido isso aqui pode até funcionar bem, mas ele começa a pensar aqui. Mas aí vai ter um outro problema aqui. Às vezes, se eu pegar o trabalho menor, numa situação que é essa aqui, o diagrama, ó, pensando isso aqui como o gráfico temporal, se eu tiver um trabalho pequeno aqui, eu posso perder esses dois aqui e fazer um só. Então ele coloca isso aqui como um caso contrafactual que aponta que vai ter cenários em que esse algoritmo, essa heurística aqui do mais curto primeiro, vai ter bastante gargalo em cenários como esse. Ao invés de fazer dois um pouco maior, eu vou fazer o mais curto, mas vou perder dois. Então eu saio perdendo aqui em termos de resultado. Uma terceira opção que ele aponta aqui é a opção exaustiva. Assim como no caso da otimização da tour do robô do vídeo anterior, né, que é da sessão anterior desse capítulo, que ele propõe também uma visão exaustiva para a gente testar, aqui também seria isso, um problema de computação muito longa, calcular todos os cenários possíveis e escolher o melhor. Então é possível fazer, mas também não é a solução ótima. E aí ele vai apontar o seguinte, mas tem uma diferença entre o problema anterior e esse problema. Naquele problema lá a gente não achou ainda a solução ótima, talvez seja o algoritmo do TSP, Traveling Salesman, mas vai ficar só lá no capítulo de grafos pra gente descobrir se ele é o algoritmo ótimo mesmo daquele problema, como o mesmo autor falou pra gente, seguindo aqui a ordem do livro. Ele vai falar assim, mas esse problema, que é um problema de scheduling, então a gente tá trabalhando aqui, o nosso problema atual dessa sessão é um problema de scheduling, ou seja, é um problema para ele fazer o agendamento dos trabalhos dele, o job dele como ator das filmagens. Então, para resolver esse problema de scheduling aqui, a gente tem sim uma solução ótima. Então ele acha um algoritmo que é o optimal scheduling dele. Se a gente pensar ao contrário do algoritmo que você escolhe o primeiro trabalho que vai começar, você escolhe o primeiro trabalho que vai terminar. E aí a lógica é a seguinte: todas as vezes que você tiver diagrama, ele vai mostrar aqui com esse exemplo aqui, ó.
Então eu tenho aqui uma possibilidade, outra possibilidade. Alguns se sobrepõem, né? Esse aqui, tem um aqui, outro aqui. Esse é o diagrama mais ou menos que ele propõe aqui. Ele vai falar assim, cara, a gente consegue perceber aqui, se a gente escolher que sempre acaba primeiro, aquele cuja ponta direita é o que está mais à esquerda de todos, né? Ou seja, olhando para o gráfico aqui, essa é a descrição analítica. Ele aponta assim, ó, a gente sempre vai ter um trabalho disponível a tempo. Outros trabalhos podem começar. Então, cara, o primeiro trabalho aqui, na verdade não é esse aqui, ó. Vou mudar de cor aqui. É esse aqui, ó, o primeiro que tem a ponta direita mais à esquerda, ou seja, o que acaba antes de todos. Se a gente olhar graficamente aqui, é evidente. Então, esse primeiro aqui, ó, vai acabar, eu já vou estar disponível para começar mais um. Pode ser que tenha outros jobs que tenham começado de maneira que faz um overlapping aqui, eles se atravessam, mas ele fala assim, dessa maneira a gente pode selecionar sempre um grupo. Essa é a condição. Para eu sempre estar selecionando um trabalho e não ficar travado ou perder trabalho, se eu escolher o que sempre acaba antes, eu vou estar sempre disponível para selecionar um, mesmo que eu perca alguns que estão se atravessando, né, com overlapping. E ele aponta que esse é justamente o algoritmo correto e eficiente. Ele coloca essas duas palavras aqui. É importante, a gente está falando desde o começo, desde o começo desse livro. E é o ponto 1.3, então no próximo vídeo a gente vai falar de corretude. E esse algoritmo é correto e eficiente. Por que que é isso? Ele vai explicar o seguinte. Vai explicar, então pensa que eu tenho isso aqui rodando, né, de maneira recursiva, toda vez eu pego o que vai acabar antes. Então esse aqui é o segundo. É o que vai acabar antes. Depois é esse aqui. Eu acabei perdendo esse. Mas vou conseguir fazer isso aqui também. Fiz 4. Então a regra de que dessa maneira eu sempre sou capaz de pegar um do grupo, mesmo que eu perca os que estão se sobrepondo, estão se atravessando em tempo de começo e fim das gravações, eu sempre vou estar conseguindo trabalhar. E aqui eu maximizo a quantidade de jobs, de filmagens aqui que o ator do exemplo problema está puxando. Fazer uma pontuação interessante para a gente raciocinar. Garantir que uma resposta ótima aconteça sobre todos os possíveis inputs é algo bastante difícil, mas, no geral, é até um objetivo, pode atingir sim, né? É possível. Procurar contra-exemplos quebram os algoritmos é uma maneira importante de a gente entender o algoritmo e de a gente criar algoritmo, que ele fala que é uma parte importante do processo de design de algoritmo. E algoritmos eficientes estão geralmente por aí, né? Eles muitas vezes já existem. Olha como esse livro é interessante, um dos motivos porque eu escolhi ele é que ele é bem orientado e com bastante boas intenções. Este livro ele vai te ajudar a desenvolver as habilidades para encontrar essas soluções, para encontrar esses algoritmos. E aí, na próxima sessão, que a gente vai trazer no próximo vídeo, a gente vai debater junto com o autor aqui o raciocínio sobre a corretude. O que significa a corretude de um algoritmo, por que ele é correto e eficiente. Valeu, um abraço.